Olá, querido, querida irmão, irmã, que possamos nesse momento consagrar as nossas vidas ao nosso Deus em mais um culto virtual. E que bom que temos essa tecnologia para podermos adorar a Deus juntos. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que a tua saúde seja preservada e que em breve possamos estar juntos como igreja. Em Jó 11 diz assim: contudo, se você me consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Que possamos consagrar o nosso coração ao único que é digno de receber o nosso louvor e adoração, para que possamos colher os frutos, colher a esperança, colher a segurança que encontramos nesse Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos
Olá, mais uma reflexão hoje nessa nossa celebração virtual e que Deus mais uma vez nos abençoe com a revelação da palavra e nos edifique com a sua presença a cada momento, em cada casa, que cada um de nós sejamos fortalecidos, abençoados por Deus. Essa aqui é a minha carteira de identidade, acho que a maioria de vocês tem, né? E atualmente pouco usada, já os documentos pessoais de cada um de nós estão se transformando em documentos digitais e esses documentos estão saindo de uso, né? Certidão de nascimento, quase não usamos mais, né? Nesse documento consta meu nome, filiação, cidade de nascimento, data de nascimento, minha digital, assinatura, foto. É uma identidade verdadeira. Mas há pessoas que produzem documentos semelhantes, mas que são documentos falsos, com informações falsas, né? E tem pessoas que atribuem a identidade a coisas que não são, não retratam de fato quem elas são. Porque se nós trazermos agora para o âmbito pessoal da vida, a nossa identidade muitas vezes é forjada através de outras pessoas, o que as outras pessoas disseram a nosso respeito na infância. Ah, tu é inteligente, ah, tu é bonito, ah, tu é burro, ah, tu não presta. Vai para a adolescência, nas escolas, o bullying, na vida adulta, o que a esposa diz sobre o marido, o que o marido diz sobre a esposa. E nisso vamos criando uma imagem de quem somos e que pode estar distorcida de quem realmente somos. Podemos às vezes assumir uma identidade do que os outros disseram que nós somos. Mas há informações a nosso respeito que não constam em documentos, que são coisas de quem de fato somos e que nós conhecemos e que Deus conhece. Atualmente existe, para fazer alguns negócios, você tem que apresentar um documento chamado antecedentes criminais, uma certidão, né, negativa de antecedentes criminais. Ali vai constar se tu cometeu alguma infração, um crime, e se não cometeu, fica mais fácil a vida, fica mais fácil fazer os negócios. Esse documento, esse atestado diz o que tu fez ou não fez, mas não diz quem tu é. É diferente algo que tu fez, mas não representa quem de fato tu seja. Porque alguma pessoa pode ter cometido algum crime e a certidão diz que ele não cometeu nada, né? Os registros, os documentos não retratam a nossa verdadeira identidade. Porém, se nós irmos seguindo essas orientações das pessoas, dos nossos atos, isso pode nos levar, repito, a ter uma identidade falsa, né? A Bíblia declara quem de fato somos, nossa verdadeira identidade. A Bíblia declara que todos nós somos pecadores. No registro, no cartório do céu, constam todos os pecados, feito em público ou privado. Ali tudo está perante, né, a justiça divina. Infrações, delitos, pensamentos maus, palavras, olhares, enfim. A Bíblia então declara a tua identidade. Homem pecador. Essa é a nossa identidade primeira. Nesta situação de homem pecador, eu e você estamos perdidos, longe de Deus. Porém, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus como Salvador, a nossa identidade muda. De homem pecador,
você passa a ser um homem pecador perdoado. Já falei sobre isso numa outra mensagem, né? Agora, esse carimbo, então, agora Deus carimba a nossa identidade perdoado. Agora, essa identidade, esses atos de infração de vida, está perdoado, porque nós depositamos a nossa fé em Jesus. Há um carimbo, perdoado, limpo, purificado, anulado, né? E isso nos coloca numa nova situação espiritual. É o que a Bíblia diz em Efésios 2, versos 12 e 13. Diz: vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. É isso, essa mudança na nossa situação espiritual. E sobre isso eu quero falar, sobre essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. A nossa reflexão será baseada principalmente no capítulo 1 do livro de Efésios, considerado o livro, a carta mais sublime do apóstolo Paulo quando se refere à igreja. Efésios 1, lerei Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então aqui nós começamos a ver, o apóstolo Paulo vai enfatizar a nossa posição, a nossa posição no mundo espiritual como filhos de Deus. E essa posição, ela nos garante posses espirituais. Ou seja, antes nós tínhamos uma posição e agora fomos elevados a uma outra posição. Antes nós não tínhamos acesso a algumas posses espirituais, algumas bênçãos espirituais, mas que agora como filhos passamos a ter essas bênçãos. É o que Paulo destaca, né? Ele diz, então, que todas as bênçãos espirituais, elas foram disponibilizadas aos que creem. Diz Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nenhum de nós pode dizer que é pobre. Somos as pessoas mais ricas que existem, porque Deus repartiu conosco o que Ele tinha de mais valioso. Todo cristão deveria perceber que o que Jesus conquistou na cruz é de valor muitas vezes maior do que qualquer bênção material. Ter essa percepção. Mas às vezes estamos tão apegados a este mundo que não percebemos a maravilhosa bênção de Deus sobre nós. É importante lembrar que quando Paulo está escrevendo essa carta e essas palavras aqui que estou lendo, ele estava preso. E ele registra lá no capítulo 3, verso 1, que ele estava preso a correntes por causa de Jesus. Mas essa situação de estar preso não levou ele à murmuração, mas reconhecer que ele era um abençoado. Que ele dispunha de todas as bênçãos que ele precisava, que eram as bênçãos espirituais. Aos Romanos, ele também afirmou que aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Romanos 8, 18. Quais as bênçãos espirituais aqui que Paulo salienta, exalta para nós, chamar nossa atenção e percebermos quem de fato somos em Cristo Jesus. Ele vai dizer no verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo vai dizer que foi Deus que nos escolheu. Algumas vezes até podemos pensar que não temos valor para Deus, mas nesses momentos precisamos lembrar que foi Ele que nos escolheu
antes de existirmos, diz a palavra. Um comentarista, William Barclay, tem razão a afirmar. Ele diz: não seria nada extraordinário que o homem escolhesse a Deus. O maravilhoso é que Deus tenha escolhido o homem. Essa é a maravilha. Deus ter escolhido o homem. Jesus disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15:16. Isso significa que não fomos escolhidos para sermos melhores, mas fomos, aliás, isso não significa que não fomos escolhidos por sermos melhores, mas fomos escolhidos por causa do seu amor e graça. Não por sermos melhores, mas amor e graça. Isso Paulo fala em Efésios 2, 8, 9, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus viu a nossa situação e resolveu nos ajudar. Graça significa favor imerecido. Deus mudou a nossa sorte pela graça, pelo seu favor. No verso 5, o texto diz ainda: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo revela que mudamos de posição. Antes criatura de Deus, agora filho de Deus. E essa mudança de posição nos leva a usufruir de outras posses. Toda criatura de Deus que vive na terra usufrui do que Deus criou, de bens materiais, natureza, seu corpo, todos. Mas agora Paulo vai dizer que os que são filhos de Deus, eles têm outras posses, e sobre isso estamos falando, outras posses. Agora que somos filhos, temos acesso a outras bênçãos reservadas exclusivamente à família de Deus. Quando Jesus orava, ele dizia: Abba, Pai, que significa paizinho, uma evidência de um relacionamento muito íntimo. Da mesma forma, nós podemos nos relacionar com Deus intimamente como nosso paizinho. Isso é uma bênção espiritual, não uma relação de criatura com o Criador, mas agora uma relação de pai e filho, muito maior, muito mais íntima. Outras bênçãos espirituais que Paulo vai citar, versos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Essas bênçãos espirituais, percebam que elas têm a ver com a nossa identidade, com a nossa mudança de identidade. Antes criatura, agora filhos. E Paulo vai dizer: antes condenados, agora perdoados e libertos. Perdoados e libertos. Paulo diz que Deus redimiu os homens de uma situação da qual jamais teriam podido redimir-se a si mesmo. Todas as pessoas estão numa situação que elas não podem sair. Precisa de um Salvador. Essa redenção vem de Jesus. Um outro comentarista chamado Gersby diz que o significado literal da palavra remissão é mandar embora. O pecado é um fardo terrível que é mandado embora quando o pecador se volta para Cristo. Ele pôs esse fardo sobre si mesmo na cruz. 1 Pedro 2, 24. Queridos, os nossos antecedentes criminais, os meus antecedentes criminais, as coisas que eu fiz, que eu pensei, não impediram Deus de me amar. Ao contrário, 1 Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. Se Deus me escolheu, então Ele não vai me jogar fora. Ele não vai me expulsar da sua casa. Meu estado atual nunca será pior do que era quando Ele me alcançou com sua graça e amor. Nunca será pior, porque eu já fui amado e perdoado e liberto
por Jesus daquela situação. Agora eu sou um filho amado, restaurado, em transformação. Parafraseando João 17,15, podemos dizer que Deus não te tira do mundo, mas quer tirar o mundo de dentro de ti. Jesus disse que nós ficaríamos no mundo, mas que Deus nos livrasse do mal, tirasse de nós a maldade, tirasse de nós as coisas más. Deus não te tira do mundo, mas quer tirar o mundo de dentro de ti, quer te tirar também da sujeição ao maligno. Bênçãos espirituais que nós temos que revelam nossa nova identidade. Deus, Paulo vai dizer que derrama sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Isso é coisa nova. Paulo diz que toda a sabedoria e todo entendimento estão disponíveis para os filhos de Deus. Ninguém pode dizer, eu sou burro, eu não sou sábio. Está diante de Deus, você pode usufruir disso, essa é a sua nova identidade, você é sábio, você tem discernimento, precisa tomar posse dessa revelação da palavra de Deus, porque isso vem de Deus para você. Você agora precisa usufruir dessa bênção. Também o apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos a bênção de sermos selados pelo Espírito Santo. Diz Paulo em Efésios 1, 13 e 14, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A salvação está garantida, Paulo está dizendo, vocês foram selados, nós chegaremos ao nosso destino, na casa gloriosa de Deus no céu, está garantido. É uma bênção espiritual, uma bênção de Deus, bênçãos que usufruímos aqui na terra e outras bênçãos Deus tem reservado para nós no céu, diz a palavra, né? Vierbe afirmou, Cristo já venceu o pecado, a morte, o mundo e Satanás. O povo de Deus não luta por vitória, mas de uma posição de vitória. Amém? Nós não estamos lutando para sermos vitoriosos, nós já estamos numa posição em Cristo Jesus de vitoriosos, como filhos de Deus. Essa é a nossa posição, é a nossa situação no mundo espiritual, acima de toda potestade. Como ser humano, nós estamos na terra e os demônios exercem força sobre nós, mas como filhos de Deus, estamos em Cristo Jesus, acima de todo demônio e potestade, não por nós, mas por causa do Cristo que está em nós. Ele nos colocou numa nova posição, numa nova situação espiritualmente, acima de todo demônio. Por isso que recebemos de Jesus autoridade sobre as potestades do mal, não por nós, mas por o Cristo que está em nós, a autoridade que Ele nos delegou, pela nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Cristo já venceu. O povo de Deus não luta por vitória, mas de uma posição de vitória. Então, se nós agora fomos colocados numa nova posição e temos posses espirituais cedidas por Deus, né? Porque temos uma nova identidade como filhos de Deus, e fomos incluídos, então, essa posição, essa nova identidade, nós precisamos decidir o que fazer com a nossa vida. Porque o propósito da nossa existência agora, aqui na terra, ele muda de patamar. Paulo diz que nós existimos para o louvor da sua gloriosa graça. Nós fomos tornados filhos com um propósito mais sublime do que a existência terrena, para o louvor da sua gloriosa graça. Perceba que, de uma forma geral, como que as pessoas vivem, como você pode estar vivendo, né? Nós podemos passar uma boa parte das nossas vidas tentando ser o que as outras pessoas esperam que nós sejamos. A pessoa fica vivendo pensando, eu quero ser como aquela pessoa, né? O que a expectativa dela para mim.
eu vou ter tal profissão porque aquela pessoa quer que eu tenha tal profissão. Eu vou casar com tal pessoa porque meus pais querem que eu case. Há pessoas que estão vivendo nesse contexto, nessa vida. Passar a vida tentando ser o que as outras pessoas esperam que tu seja. Também há pessoas que desejam ser igual, semelhante a quem ela admira. Porém, nunca conseguirá viver a vida da outra pessoa. Cada um de nós tem a sua particularidade, a sua vida. Atualmente, se você for na internet, você vai ver pessoas que estão fazendo cirurgias plásticas, não para dar uma melhorada, que né, é bom, mas para ter uma aparência totalmente diferente de quem elas são. Já ouviu falar do Ken humano, né? Um jovem que resolveu ter aparência igual a um boneco e fez muitas plásticas. Também eu já vi vídeo de pessoas que fizeram tantas plásticas para parecer como um animal, como um tigre, uma onça, cheio de tatuagens, botando presas, tentando ser alguém que elas admiram, seja uma outra pessoa, um animal. É uma escolha. Também podemos desejar ser o que queremos ser. Isso podemos considerar como uma atitude de revolta. Chega, eu não quero ser o que os outros querem. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero viver minha vida, quero ser quem eu sou. Ok? Mas se nós nem sabemos exatamente quem nós somos, como teremos objetivos, um alvo de vida se nem sabemos quem somos? Temos algumas experiências na vida, sim. Porém, em algum momento, perceberemos que aquilo que pensamos que seria, isso eu quero ser, podemos perceber que não é tão legal, né? Como imaginávamos no início. Essa revolta acontece muito nos adolescentes, na juventude. Não quero ser como meus pais querem. O fato é que essas perspectivas de vida nos colocam como uma armadura e que nos pressionam e que até impede nós de sermos o que Deus planejou que nós fôssemos. A armadura que vai nos sufocando, né? Aquela armadura de ser igual a uma outra pessoa nos molda e nós não conseguimos, e isso nos frustra. Essa armadura não é feita para nós. O que deveríamos perguntar é o que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que eu seja? Se desejarmos ser o que Deus quer que sejamos, então eu preciso saber quem eu sou aos olhos de Deus. Que Deus realmente sabe quem eu sou. E esta identidade em Cristo que estamos vendo, ela está expressa na Bíblia, não somente aqui na carta de Paulo, mas em outros textos. É na palavra de Deus que eu devo orientar a minha vida. É naquilo que Deus diz a meu respeito que eu devo confiar. Porque a minha mente pode me confundir. Então, o nosso propósito de vida mudou. Não devemos mais viver para nós mesmos, mas para Deus. Como diz Paulo, para o louvor da sua gloriosa graça. Antes poderíamos querer reconhecimento, louvor, títulos, né? Sermos valorizados, aceitos pelas pessoas. Mas agora o que deve importar com filhos de Deus é que Deus seja louvado com a minha vida. Com a minha vida, diz Paulo, para a gloriosa, né? Como diz Paulo aqui, para louvor da sua gloriosa graça. Muitas vezes podemos voltar, mesmo sendo filho de Deus, podemos voltar a utilizar a identidade antiga, que é falsa, porque nós já temos uma nova identidade em Cristo. Amém? Estamos sendo transformados. Já não somos quem nós éramos outrora, sem Jesus. Já somos uma nova pessoa. Então esse documento, essa identidade antiga, falsa, precisa ser destruída. E nós precisamos assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. O escritor Brennan Manning escreveu o livro O Impostor que Vive em Mim. E ali ele vai demonstrar que em cada um de nós há em mim um impostor que está sempre me sabotando.
atrapalhando essa minha identidade, atrapalhando a minha intimidade, atrapalhando o meu crescimento. Há sempre um impostor dentro de mim querendo, né, me desanimar, me afastar de Deus, me colocar, lembrar o meu passado para me trazer culpa. Esse impostor está sempre me sabotando para impedir que eu viva essa identidade de Cristo. Essa identidade que mostra como Deus me ama. Essa nova identidade. E junto com essa identidade, a minha condição espiritual de amado de Deus, abençoado por Deus. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz que nós somos um novo homem. Essa nova identidade, podemos dizer que foi escrita no cartório celestial e registrada com o sangue do Senhor Jesus, onde ninguém pode apagar. Ali está a minha nova identidade, a minha paternidade, ser filho de Deus, né? Tendo Deus como meu Pai. Dias atrás nós realizamos na igreja um curso com o pastor Daniel Lima de formação espiritual, e ali ela abordou um pouco sobre isso, sobre esse estado espiritual de filhos amados e abençoados por Deus. Quero mencionar, chegando ao final da mensagem, dessa reflexão, citando 2 pontos. Primeiro, que nesse processo da transformação espiritual, de criatura a filho, estamos nessa transformação, nesse processo, é preciso crer que de fato eu sou quem Deus diz que eu sou. A afirmação é crer, é absolutamente essencial ao processo de se tornar. Quando estivermos absolutamente convencidos de algo, isso sempre terá um impacto em nossas vidas. Então é preciso considerar como verdadeiro, é preciso preciso acreditar e confiar no que Deus diz de quem eu sou, por causa de Cristo Jesus. Então, primeiro você tem que crer no que Deus diz. E considerar isso verdadeiro tem que te levar ao próximo passo, que é, após que você identifica isso, te levar a parar de viver de acordo com o teu velho e falso eu. E começar a crer na verdade dessa nova identidade que nos foi concedida por Deus. Então, sim, poderemos nos tornar a nova criação. Eu preciso crer, né? E agora eu preciso viver para que eu possa me tornar verdadeiramente quem eu sou. Essa transformação que Deus está fazendo, essa nova pessoa que eu sou em Cristo Jesus. Não é tentar ser uma nova pessoa, mas confiar que já sou, pois eu tenho em mim todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E assim, então eu preciso me concentrar no alvo. Quem eu sou em Cristo Jesus. Essa pessoa eu sou. O impostor que vive em mim não pode me atrapalhar. Eu preciso crer e confiar no que Deus diz a meu respeito. Por fim, lembre que Jesus ainda pode tornar bom o homem mau. Jesus pode tornar bom um homem mau. Há esperança para mudar de vida, da situação de viver com filhos amados e abençoados por Deus. E o último texto bíblico que eu quero citar é 2 Coríntios 3:18, que diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Quem Deus liberta
Vamos orar. Bondoso Pai, que maravilha, Senhor, essa palavra. Como o Senhor é bondoso e nos traz clareza na palavra. E hoje, Pai, essa revelação da Tua palavra que mostra a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Somos nova criatura, somos novas pessoas. As coisas velhas ficaram para trás. O Senhor tem nos dado uma nova vida. E, Pai, nessa oração eu quero enfatizar, Senhor, renovar a minha fé. E eu creio em quem eu sou, conforme o que o Senhor diz na Tua palavra. Senhor, não me deixa ouvir vozes estranhas de querer, Senhor, me desviar. Ah, Deus, o Satanás que vem querer nos dizer que nós não somos amados, que nós não merecemos. Não, o Senhor diz que não é por merecermos, mas é por aquilo que Jesus fez. Então, Senhor, fortalece que cada um de nós venha a crer o que o Senhor diz que nós somos, quem o Senhor diz que eu sou. E, Senhor, assim, ajuda-nos a ficar focados nessa verdade, nesse alvo, e assim possamos nos tornar, sermos transformados dia a dia na pessoa que o Senhor diz que nós somos. Assim, confio a minha vida ao Teu Espírito Santo, para que esteja atuando em mim, em cada um de nós, especialmente na nossa mente, para que não caiamos na cilada dos pensamentos errados e venhamos crer na Tua palavra e viver a palavra do Senhor cada dia da nossa vida. Eu oro por mim e por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.